Passo a palavra aqui, você abre. E a 1086ª Conselho. 1185. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Vamos dar início à 180ª sessão deste colegiado. Hoje, para dar posse aos membros da bancada governamental, temos o prazer de iniciar a sessão com a fala do presidente. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente. Pessoal, que honra estar aqui com vocês. Queria para agradecer primeiro aos nossos conselheiros já mais experientes, que estão aqui conosco já há mais tempo, alguns com um histórico no nosso conselho de legado pela nossa cidade, e aos mais novos que chegam hoje aqui. A gente está muito feliz com esse novo ciclo do nosso conselho. Em breve aqui vamos dar essa posse, mas eu queria aqui dar um panorama também. A gente começa o nosso ano no que diz respeito às nossas grandes ações. Obviamente, desde fevereiro está todo mundo trabalhando muito, mas o Brasil tem uma questão do carnaval, né, Marcelo? Que nos anima muito também, é um ativo do nosso imaginário brasileiro, e o que significa, que acaba sendo um recomeço. Então, essa última segunda-feira, ontem acabou sendo a nossa primeira segunda após esse período onde a gente aí até engata o aspecto também para quem pratica quaresma e tudo mais. Você tem aí um período de bastante reflexão para isso. E a gente tem um recomeço, a verdade é essa. Então, assim, eu já tive a oportunidade de falar com vocês, de diferentes oportunidades sobre o que a gente vem realizando das nossas diferentes frentes, mas queria fazer aqui um pouco de uma fala mais introdutória, um pouquinho mais de tempo, para dizer, acho que quais são os nossos principais objetivos, o que eu acho que a gente ainda tem aí de grandes desafios, fazendo uma análise das diferentes frentes que a gente também tem tocado. A gente concluiu o ano passado com a população do Rio de Janeiro nos confiando mais 4 anos de gestão, sob a liderança do prefeito Eduardo Paes. Isso é uma responsabilidade que a gente fica muito honrado, mas que também nos traz um dever para ser executado de suma importância. E eu uso colocar aqui que a educação tem um papel muito forte nessa renovação da confiança na cidade. Porque, só para vocês terem uma ideia, nos 10 temas mais conversados e debatidos na eleição, de maneira positiva, 4 eram da educação. A gente está falando aqui da criação do JETs, que é uma inovação recente na nossa cidade. A gente está falando do crescimento histórico do IDEB. Eu tive hoje numa escola na Cidade de Deus, que ela foi de 4,8 para 6,7 no IDEB, em um ciclo. A meta dela era chegar em 5,9. Ela saiu de 4,8 e foi para 6,7. É impressionante para a comunidade escolar o que isso significa, a evolução que isso representa. E a gente está falando aqui de IDEB, mas o IDEB é uma proxy muito boa de qualidade. Óbvio que uma proxy não quer dizer que é o todo. Tem outras proxies de qualidade, mas não deixa de ser. Quando você tem 2 fatores fundamentais, que é proficiência, que é performance acadêmica, e que é frequência, é continuidade na sala de aula, tudo isso que a gente também acredita que também é muito importante. Além disso, a gente tem uma grande expansão de creches na nossa cidade. Esse é um tema que o Conselho se debruça muito, porque tem muita margem de melhoria, tem muitas questões para, obviamente, serem avançadas a respeito disso. Eu quero me comprometer aqui para que a gente consiga trabalhar pelo contínuo olhar pela qualidade das nossas creches. E aqui existe uma questão que é importante de entender que no Brasil, que é a única etapa que nós não conseguimos realizar hoje em plenitude, enquanto país, é creche. A gente pode falar que a gente não consegue realizar a etapa de educação fundamental se a gente pensar na lógica do integral. Mas do parcial, o Brasil conseguiu avançar com isso. A pré-escola é a mesma coisa, mas na creche. E aí, por causa disso, o Brasil entende que o modelo de creche comunitária também pode ser aceito. Até que você pode usar o Fundeb para pagar a creche comunitária, mas você não pode usar para você ter, por exemplo, um modelo de voucher que outras secretarias possuem. A gente aqui não tem para frente, que é pré-escola, educação privada, quando você tem isso. Não vou entrar no mérito tecnológico disso, mas só para dizer sobre os avanços pragmáticos que nós precisamos realizar. E nós tivemos 25 mil novas vagas de creche criadas nos últimos anos.
Quer dizer que é suficiente? Ainda não, mas avançamos muito nisso também. E por fim, ontem eu fiz um post bastante simbólico disso, que não foi sobre o nosso planejamento de atas, licitações, né? A gente estava numa reunião, o Will estava comigo, o Nazaré estava comigo também, que mostra todo o nosso preparo para que a gente consiga chegar em algo que, infelizmente, boa parte do Brasil, né, não consegue realizar, que é entregar material, kit escolar, uniforme, na data correta, no começo do ano letivo. Isso, infelizmente, é uma rara exceção no país. Porque no modelo de governança e de gestão pública, as pessoas estão sempre ali correndo atrás, da cauda, né, para isso. Para conseguir entregar material, uniforme, no final de janeiro, começo de fevereiro do ano letivo, a gente tem que começar o processo agora. De pesquisa de preço, de licitação, de avançar com cada questão licitatória. Então, nós temos pontos para avançar? Sempre temos. Mas nós recebemos a secretaria e não fico aqui falando comparativos de passado, porque a população também nos confia para a gente poder, só para dar uma comparação disso, nós recebemos uma secretaria que não tinha nenhuma escola com internet, nenhum contrato de uniforme, de kit escolar, não tinha um ano letivo, né, estruturado, não tinha nada. Nós começamos o ano de 2021 com mais de 50 contratos emergenciais. Para quem já foi ordenador de despesa sabe o que é isso. Mas a gente, né, trabalhou para que a gente conseguisse ter o ano letivo. Que também é aquele ponto da gestão pública que a gente não pode deixar de ter o serviço sendo prestado. Isso é muito importante. A gente peitou essa questão, avançamos com o Tribunal de Contas, tocamos para que a gente pudesse ter esses avanços sendo realizados, mas não é o adequado. E hoje para a gente é muito satisfatório quando a gente tem a nossa realidade de não tem contrato emergencial. Volte e meia uma coisa ou outra, teve uma licitação deserta de algum item de alimentação, né, peixe, recentemente a gente teve uma situação com peixe, por exemplo, né, que ficaram 2 meses sem peixe, a gente fez uma contratação emergencial, em seguida fizemos uma licitação, sempre com muito zelo com a causa pública, com o dinheiro de todos nós. O dinheiro público, Jorge, não é a soma do dinheiro de todos nós. Então é sim mais complexo, é sim mais burocrático, é sim demora, mas tem mais compliance, e deve ter, porque nós temos essas frentes. Então assim, gente, se eu tivesse que dividir o trabalho da secretaria em 4 frentes, a gente, e aí trazendo essas frentes, a primeira frente é administrativa, com todos os desafios, eu acredito que é onde a gente conseguiu o maior saldo. A gente tem hoje um organograma muito bem, né, colocado na secretaria, nas nossas secretarias, coordenadorias, estão trabalhando com as CREs para que esse abatimento seja sempre o mais propício possível. Se a gente vai para a parte de pessoal, aqui sempre tem, né, pontos que a gente pode estar trabalhando, temos as representações sindicais que têm o seu papel de trabalhar, né, pelos seus representados, né, quanto a isso, mas vocês podem ter certeza que é sempre em busca de melhorar, de avançar, né, pode falar o que quiser, mas o prefeito do país todo ano tem o seu reajuste, todo ano tem o 14º, para que a gente consiga ter essas frentes. Não é o que eu gostaria, isso é uma outra questão, mas tem um direcionamento, tem uma bússola para onde você está se colocando. E tem aspectos complementares, né, quando a gente faz, a gente continua fazendo convocação, a gente continua fazendo contratação, a gente continua fazendo regência, a gente acredita que são aspectos complementares. O que a gente não pode permitir é a normalização de uma carência, já que isso é normal, né? E salvo a educação especial, que eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Mas a gente tem hoje muita clareza de todos os pontos. A educação especial tem um papel que é mais complexo, e falando alguém aqui que tem uma vivência familiar muito forte com a educação especial, que é uma questão de expectativa e capacidade de atendimento. Isso precisa ser dialogado até via Brasília. É uma coisa que a gente precisa, eu tenho cobrado muito do Ministério da Educação, enquanto eu com você temos uma excelente relação, né, com a turma, falta normativa no país sobre o que é adequado. Esse é um grande desafio, né, da rede privada também, enorme desafio, sabe, o que é o adequado, o que você precisa de um certo acompanhamento. Nem todo mundo precisa de um acompanhamento individual, mas quando se precisa, o que é um bom parâmetro para isso? As normativas são importantes para que as cobranças necessárias
E o financiamento adequado para a educação especial também. No meu duplo trabalho enquanto parlamentar, nas vezes que me coloco como parlamentar e estou, tive obviamente a causa dos celulares, que foi muito inspirada aqui pelo nosso obrigado trabalho na cidade do Rio de pioneiro de sucesso, mas uma pauta que eu trabalho muito é para que a gente consiga ter um financiamento mais robusto da educação especial. Então, tem uma defesa de que o peso do aluno no Fundeb da educação especial seja incrementado de 50%. Então, uma pauta específica que a gente trabalha para isso. Mas então o pessoal tem isso. A parte de infraestrutura, temos desafios? Óbvio que temos, mas nós conseguimos realizar duas grandes revoluções nesses últimos 4, 5 anos. Primeira, SDP. Nunca antes na história, parafraseando os atores, assim, teve tanto SDP de escola, é isso? Assim, de 2017 a 2021 foram 80 milhões de reais. De 2021 até o final de 2024 foram 600 milhões de reais centralizados. Isso é um fato. Assim, hoje as escolas do Rio não podem ter vidro de janela quebrado. Não pode. Não pode ter pichação de facção em muro. Não pode. Porque tem dinheiro para isso. Tem outros desafios que a gente precisa. Infiltração disso aqui e tal, coisa, aí você não mudar. Mas para essas questões ali, aquela eletrodoméstico que queimou e precisa trocar rápido, tudo isso, sabe, a gente hoje consegue, acredita nesse modelo. Porque quem mais sabe que a escola precisa não sou eu, não, o prefeito Eduardo Paz, é o diretor e a diretora da escola, junto com a sua comunidade escolar. A gente gosta muito disso. E um outro grande trabalho, uma grande evolução que nós fizemos, esse conselho aqui foi fundamental na cobrança disso, foi da climatização das nossas escolas. Nós acabamos de passar por um grande desafio, que foi esse verão, que foi muito acompanhado, e muita gente tentando refutar a nossa formação, e nós temos mais de 99% das nossas escolas climatizadas. Isso é um fato. Agora, é claro, se você usa esse ar-condicionado, eu estou incomodadíssimo aqui, que está com cheiro de queimado. Mas aí vai ter alguma coisa que está com cheiro de queimado, eu vou daqui Aconteceu agora. E daqui a pouco eu vou resolver isso aqui também. Assim, é bom para a gente rodar e poder ver aqui. Assim, ar-condicionado está funcionando isso aqui e queima. Agora, a escola está climatizada e qual que é o nosso desafio? Eu falei isso para o Edmilson Ávila, que é o âncora da RJ, eu falei, se a gente descobrir qual é o problema, se for um problema do aparelho, em 24 horas eu resolvo. Por quê? Porque a gente comprou ar-condicionado. Começamos o ano letivo com 1000 aparelhos de ar-condicionado no estoque. E aí, quando o Brasil todo estava atrás de ar-condicionado, a gente tinha ar-condicionado. A gente se planejou para isso, e isso anda cobrando isso. Agora, ainda tem um conjunto de 10 escolas, mais ou menos, que tem questões que dependem muito mais da Light. É fácil, eu estou cobrando? Estamos cobrando, mas é uma questão histórica aqui, um desafio. Então, assim, o fato dela estar climatizada não quer dizer que o ar funciona naquele dia, é um desafio nosso de poder resolver, mas nós passamos por isso. Até que a rede municipal do Rio teve uma coisa ou outra, mas quem apanhou sem parar foram outras redes, que nos rodeiam, municipais, estadual, o que for. De novo, gente, não estou aqui querendo dizer que existe perfeição, que ela não existe, mas a gente perseguiu isso, perseguimos essa questão e avançamos muito. A gente pegou em 30% e colocamos em 99%. E muito investimento para isso, e muita dignidade. Agora, óbvio que, aquela coisa, nunca é suficiente. Já fui na escola que as pessoas me cobraram a climatização dos corredores. É isso, aí eu passo, a turma fala assim, imagina, mas é um pouco do nosso processo, de poder estar dando para isso. Mas não, o corredor eu acho que é inviável, você tem ali uma coisa que mas a cozinha é um desafio que não é de escola, não é só de escola, de cozinhas em geral. Todos os restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, todos os hospitais, todo mundo tem cozinha. Porque cozinha, a ventilação ela precisa passar por várias aprovações. Você não pode ter ventilador, você também tem uma questão de ar, você também, é muito mais complexo pela segurança, para que não pegue. Então não é uma coisa tão simples assim. Mas é um tema, mas é o nosso próximo desafio, poder olhar para as cozinhas com essa grande prioridade, para isso. Então, eu falei do pessoal, falei de administrativo, falei de infraestrutura e pedagógico, gente. Eu acho que tem aqui um pouco
compromisso pedagógico, que aí, dependente de as pessoas falarem, olha, discordo disso, concordo com aquilo, tem momentos que a gente vai ter, né, tentam pintar uma situação, né? Nós tivemos no final de ano de 2024 mais intenso, pode acreditar, ninguém vai para um debate daquele, né, desejando o mal, muito pelo contrário, porque a nossa visão aqui de gestores responsáveis, a gente está olhando daqui a 4, 5 anos, diferente de gestores irresponsáveis, que acham que o dinheiro público cai do céu, brota de bueiro. Eu não estou fazendo aqui uma crítica à oposição, estou falando uma crítica ao trabalho de quem sabe o que pode ser feito, mas que naquele momento, né, e a gente tem muito desse olhar, de fazer com que o servidor do Rio de Janeiro, ele não se desespere como ele se desesperou em diversos momentos da história do Rio, né? Vou falar aqui sobre o Saturnino, vou falar de Crivella, como vocês sabem o que é. O servidor do Rio pode achar que a gente está mal ou está bem em algum momento, mas vai dormir tranquilo, porque no segundo dia útil do mês está caindo seu salário, né? Antes do quinto dia útil, uma prática nacional, está ali, acompanha por aqui professores jurídicas para isso. Mas o nosso compromisso pedagógico, isso é irrefutável. A gente não pode esquecer o nosso compromisso para que a gente consiga colocar as nossas crianças na pré-escola, na educação infantil, na Marcelo, com o devido trabalho adequado de educação infantil que a gente vem realizando, para que a gente consiga colocar as nossas crianças, né, no nosso ensino fundamental, aprendendo os conteúdos adequados na idade certa. Isso é muito importante. Base não é teto, base é direcionamento. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um grande ganho para esse país, que mostra o seguinte, ó, isso aqui são as expectativas, é uma cartilha de expectativas que você precisa parar por ali, você precisa partir disso. E o Rio de Janeiro conseguiu, né, ter resultados muito exitosos, e a gente tem muita criança nesse trabalho que está sendo realizado de alfabetização espetacular. Está para sair agora um novo professor de alfabetização. Esse ano temos novas avaliações, temos o nosso reporte extremamente importante de relações étnico-raciais, um ano aqui, né, com o Rio de Janeiro hoje como um case nacional, onde o Brasil vem conhecer as nossas práticas de ERE, de relações étnico-raciais, de combate ao racismo, de promoção de uma literatura indígena, de conseguir ter um contato, né, cada vez mais forte com equipamentos como nossas escolas de samba, promover festas literárias. E é um Rio, gente, e aqui eu falo do nosso prefeito Eduardo Lage, que é em constante ebulição como uma malabarista de grandes atividades. Então, assim, é o Rio que foi capital do G20, que esse ano é a capital mundial do livro, que a gente está agora também lutando para ser a capital da matemática, e que tem o BRICS vindo. Isso é sempre tentar trazer para cá, né, ações, investimentos e que também reverberam na nossa educação do país. Então, assim, queria aqui renovar o nosso compromisso, renovar a nossa escuta, sabe? Esse é o fórum mais adequado. Quando a gente fala, Verinha, poxa, eu queria poder, por que você não fala com todos os profissionais de educação? Imagina, fala com 55 mil, eu tento falar o máximo possível. Quando eu vou na escola, eu faço questão de falar com todo mundo, mas eu acredito em representatividade. Aqui existe um conselho municipal de educação. Quinta-feira eu vou falar com o conselho de diretores, né? Depois tem outro conselho importante, conselho de responsáveis, sabe? Acreditar nesses fóruns de representatividade, isso é muito importante. Então a gente tem aqui, né, diferentes segmentos sendo representados, que eu tenho plena convicção que todo mundo que está aqui tem um compromisso com a nossa educação carioca, pública, privada, com os aspectos normativos que são importantes para a gente estar de direcionamento, e que a gente vai ter divergências, a gente vai ter convergências, mas acima de tudo a gente vai ter muito respeito. Acho que isso, aí eu faço uma, né, deferência ao Will, que é o nosso monge tibetano, né, que se inspira, né, diariamente com a sua, né, áurea divina que ele possui, e que acho que isso é um mundo tão maluco que a gente vive, né? A gente não pode perder, né, essas questões. Mas, mais uma vez, agradecer também o sim de vocês. Ninguém está aqui, né, todo mundo está aqui por causa do propósito que se tem. Acho que tudo isso também é muito importante, né, de ser sempre muito valorizado. Então, obrigado e vamos ter um grande ano pela frente. Por favor, presidente da posse, a bancada. Maravilha.
Então, com base nas prerrogativas a mim conferidas pelo exercício do cargo de secretário de Educação e de presidente do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tenho o prazer de dar posse aos representantes governamentais para ocuparem assentos neste colegiado. A bancada governamental, ora empossada, é composta pelos seguintes conselheiros: Wilmon Costa, Ana Maria Gomes César, Luiz Otávio Neves Matos, Maria de Lourdes Albuquerque Tavares, Maria de Nazaré Machado de Barros Vasconcelos, nome de realeza, Fernando Mendes Leite. Suplentes: Leonardo Lima Sampaio, Ana Celeste de Vasconcelos Reis Moraes, Mário Sérgio Mangabeira Júnior, José Jorge Oliveira de Almeida, Marcelo Fernandes do Nascimento, Joana Elisa Costa Oscar. Os novos conselheiros, que hoje têm o prazer de dar posse, foram nomeados para o exercício de suas funções por intermédio do Decreto Rio número 239, de 26 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial Rio de 27 de fevereiro de 2025. Devo destacar a importância desse conselho, que detém, dentre outras, a função de fixar normas para o nosso Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, composto pelas escolas públicas vinculadas à Prefeitura do Rio e instituições privadas de ensino que ministram atividades de educação infantil. As decisões desta Casa repercutem na vida das crianças, jovens e adultos, fato que exige elevado grau de responsabilidade e compromisso de seus membros. Acho que aqui é fundamental a gente não esquecer disso. Só na rede pública são 650 mil alunos, mais de 1.200.000 responsáveis que contam com a nossa rede. Na rede privada, você deve ter certamente mais de 500 mil alunos, e sejam dispositivos responsáveis, que movimenta uma parcela significativa dessa cidade. Então, a responsabilidade é enorme. Enfatizo a importância do diálogo permanente entre os conselheiros que representam o poder público e a sociedade civil, que deve pautar-se no respeito mútuo e orientar-se pelo espírito público, em favor das demandas educacionais da nossa cidade do Rio de Janeiro. Por fim, devo registrar a excelência do trabalho realizado por este Conselho durante o período que estou à frente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e deste colegiado, funções que tenho a honra e o prazer de exercer, e em especial a oportunidade de trabalhar em favor da população dessa cidade. Dito isso, quero parabenizar a todos, agradecer pela confiança, os nossos membros, especialmente da bancada governamental, que toparam o nosso convite, para isso, então, independente de titulares, suplentes, para a gente é um time só, e obviamente agradecer a todos os membros também da sociedade civil, ora encaminhados, nomeados pelas suas respectivas instituições, que também possuem um papel fundamental para a diversidade do nosso conselho, e que a gente também conta muito com a participação ativa de vocês. Muito obrigado, presidente. Nesse momento eu convido a todos a tomarem o café, que foi preparado para essa homenagem, para esse momento especial, que é a posse dos conselheiros. Tá? Depois a gente retorna só com os conselheiros titulares para a gente continuar a sessão mesmo. Okay? Salve de palmas, conselheiros. Vamos tirar uma foto, aproveitar que tem muita gente aqui, dos titulares, suplentes. Maravilha. Perfeito. Maravilha.